Ok, começou a gravar. Então, vamos lá. Então, a lista da aula de hoje é a lista 5, né? Na verdade, se vocês prestarem atenção, não teve uma lista 4, pulou da 3 para 5, é porque elas já estavam digitadas, né? Eu mudei um pouco o arranjo dos conteúdos dessa vez. Então, o primeiro exercício, então, tem essa seguinte equação diferencial de segunda ordem, né? Segunda derivada de y, menos 2 vezes a primeira derivada, menos 3 vezes o y, igual a zero. Então, como que eu resolvo esse problema? Esse problema eu sempre resolvo associando uma coisa que eu chamo de polinômio característico da equação, ou também equação característica, tanto faz. Que na prática, é simplesmente eu vou trocar o y por uma variável, né, que eu costumo chamar de lambda, e as derivadas pela potência, ok? Então, essa equação vai virar lambda ao quadrado menos 2 lambda menos 3 igual a zero, né? Uma equação de segundo grau. Vou usar a Bhaskara para calcular as raízes dela. Eu vou conseguir que as raízes é 3 e menos 1, ok? E com base nessas raízes, então, eu vou montar a solução geral da equação, que ela sempre vai ter a seguinte carga, a seguinte forma. Vai ser uma constante, C1, vezes a exponencial elevado a primeiro, a uma das raízes, né, que eu coloquei primeiro, menos 1, vezes t, mais C2 vezes a exponencial elevado a outra raiz vezes t, ok? Então, este é o formato básico da solução. Aqui, como eu comentei com vocês, eu não estou comentando os detalhes da apostila, lá tem explicado do porquê disso, né? Isso aqui surge de supor que existe uma solução básica e na alfa t, e daí tu descobre que este alfa vai estar ligado a esse polinômio e outros detalhes, mas, enfim, né? Eu já coloquei o conteúdo para vocês estudarem, então que vocês já olharam isso. Hoje é uma coisa um pouco mais prática. Então, aqui outro exemplo, né? Então, a diferença básica desse primeiro aqui para o próximo vai estar nas raízes. Então, aqui eu tenho y duas linhas, mais 2y', ou seja, a segunda derivada mais 2 vezes a primeira, está dando zero. Então, quando eu for montar o polinômio característico, vai ser lambda ao quadrado mais 2 lambda igual a zero, né? Dá para me resolver por Bhaskara, mas nem precisa, eu posso simplesmente colocar um lambda em evidência. E daí eu vou ter uma raiz lambda igual a zero e outra lambda igual a menos 2, ok? Então, no lambda igual a zero, o que eu teria? Eu teria C1 vezes e na zero t, só que e na zero é sempre zero. Então, na prática, quando eu tenho uma raiz igual a zero, eu sempre vou ter uma constante aqui sozinha. Que seria constante vezes e na zero, só que e na zero é 1, então não sobra nada, né? Sobra só constante. E aqui a segunda, então, ocorre de forma normal, vai ser C2 e na menos 2t, onde o lambda, então, agora estou usando outro lambda que é menos 2. Então, digamos, este seria o primeiro modelo de solução, né, que é o modelo completo. Aqui, quando tem só uma constante sozinha. Agora, esse daqui, o próximo modelo de solução, então, 4 vezes a segunda derivada, menos 4 vezes a primeira, mais y, igual a zero, né? Então, troquei o y por lambda aqui, calculei as derivadas e cheguei só em uma raiz, que é 1 meio, lambda igual a 1 meio, ok? Então, com lambda igual a 1 meio, eu não conseguiria fazer algo assim, porque eu só tenho uma raiz, então eu ia ficar repetindo, na prática eu ia somar as duas raízes e ia ficar só, as duas raízes, desculpa, as duas constantes. E vai mostrar, então, a primeira solução, né, a primeira constante, de fato, vai estar multiplicado pelo a exponencial de 1 meio vezes t, né, a exponencial da raiz vezes t. E a segunda, além da exponencial da raiz vezes t, o teu pedágio, né, vai ser ter este t aqui na frente, ok? Então, é esse o truque que eu vou usar para mim poder ter as minhas duas constantes. Uma coisa para comentar, né? O número de constantes é sempre igual à ordem da derivada. Então, no primeiro que a gente viu, sempre apareceu uma constante, que a gente fazia só de primeira ordem.
Aqui, como a gente está estudando segunda ordem, sempre vão ter duas constantes. Nas próximas aulas, a gente vai estudar a ordem 3, 4, 5, daí a gente vai ver. Para a ordem 3 são 3 constantes, ordem 4, 4 constantes, e assim por diante. Então, por isso que eu preciso fazer esse truque aqui, né? Porque eu preciso de duas constantes livres, porque eu tenho uma derivada de segunda ordem. Então, o truque é simplesmente adicionar este t aqui na frente. E agora aqui, então, conforme a coisa vai se complicando... Ah, não cortou não, tinha que ter cortado. Beleza. Então, agora eu tenho aqui a segunda derivada de y, mais duas vezes a primeira derivada, mais 10y igual a zero, ok? Então, vou montar a equação característica, ou polinômio característico, tanto faz. Vou calcular as raízes. Então, aqui menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, né, que o A1, o C é 10, então vai dar menos 40, sobre 2a, que o A é 1, então vai dar 2. Então, vai ser menos b. Aqui dentro daria menos 36, né? Raiz de menos 36 é 6 vezes o i, que é a unidade imaginária, sobre 2, né? Dividindo, vai ficar menos 1 mais 3i e menos 1 menos 3i, ok? Agora, então, eu vou ver que quando eu for montar a minha solução, apareceu esse seno e esse cosseno. Isso aqui vem da definição da exponencial de um número complexo. Na exponencial de um número complexo, de fato, aparece este seno e este cosseno. Ok? De novo, na apostila tem os detalhes sobre isso, né? Eu não estou entrando nos detalhes, se vocês não quiserem ver todos os detalhes, também não precisa. Basta saber que quando tiver um número complexo, como é que vai ser o formato da solução? Vai ser a primeira constante vezes a exponencial elevado à parte real, ou seja, a parte que não tem o i, que é o menos 1. Então, aqui vai ser menos 1 vezes t. Se aqui, digamos, fosse 2 mais 3i, então aqui seria 2t, né, que é só a parte real, né? E aqui o seno calculado na parte imaginária vezes t. Aqui a parte imaginária é 3, né? Então, aqui vai ser 3t e cosseno de 3t. Eu posso pegar só o positivo, não preciso pegar os dois, ok? Eu poderia fazer a mesma coisa com menos 3t e menos 3t, que também daria equivalente, tanto faz. Mas o mais natural é sempre pegar só o positivo. O importante é que tanto no seno quanto no cosseno tenha pego o mesmo, né? Se tu pegou 3%, tem que pegar 3 por cosseno. Pegou menos 3%, tem que pegar menos 3 por cosseno, ok? Só pega uma das raízes e daí separa em parte real e parte imaginária, para montar a solução geral. Então, digamos, esses daqui são os 4 exemplos básicos, né? Daí agora eu vou fazer, acho que mais 2 exemplos, que são um pouquinho mais elaborados, que tinha na apostila. Vamos passar adiante. Então, alguém quer perguntar alguma coisa já sobre essa primeira parte ou sigo em diante? Adiante. Tranquilo? Então tá, então vamos seguindo. Deixa eu abrir aqui então a próxima imagem. Acho que é essa daqui. Eu fiz mais o exemplo 2 e 3 para vocês. Porque a partir do 3, todos são, digamos, uma variação do 3. Complica uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas daí eu vou deixar para vocês tentarem fazer, e se não conseguirem, vocês me mandam e-mails, né, com dúvidas. Eu tenho demorado um pouco para responder os e-mails, ficando um pouco atarefado agora com esse negócio que está voltando aos poucos, o ensino síncrono, né, para o superior não está mais para o médio, então a gente já está tendo já mais algumas atividades no campus, atividades burocráticas, eu meio que me desorganizei, então eu vi que alguns de vocês mandaram uns e-mails, eu demorei para responder, mas para a semana que vem acho que eu já vou estar organizado e vou conseguir responder os e-mails um pouco mais rápido. Então, podem continuar mandando dúvidas, sempre que possível eu respondo elas.
Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar mais um pouquinho. Acho que tá bom assim. Então, este número 2 aqui é bem fácil, ele tem várias letras, se eu não me engano, esqueci de colocar aqui, mas esse é a letra A, né? Então, ele te dá uma equação na forma y duas linhas, mais a vezes y linha, mais by igual a zero, né? E lá fala que... Poxa vida, não abri, não copiei o enunciado, agora não sei como é que era bem. Deixa eu procurar aqui. Lista 5. Então, o enunciado é o seguinte: encontre uma EDO do tipo y duas linhas, mais a y linha, mais by igual a zero, que tem o seguinte sistema fundamental de soluções, ou seja, que tem as seguintes soluções. Então, para a letra A que a gente quer fazer é e na 2x e e na x. Então, são essas as exponenciais que vão estar multiplicando as constantes C1 e C2. Então, se eu tenho o e na 2x e o e na x, e a minha... Aqui não era isso. Explorar a prova. Vamos fechar o negócio. Vamos de novo. Então, voltando, né? Então, se o e na 2x e o e na x tem que serem soluções da minha equação, então quer dizer que, como que eu tenho o e na 2x, quer dizer que 2 tem que ser uma solução da equação característica. E como eu tenho o e na x, quer dizer que 1 tem que ser uma solução da equação característica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou remontar a equação característica. Lambda menos 2 vezes lambda menos 1 igual a zero vai ser, então, a equação característica dessa equação ordinária. Então, aqui, simplesmente, né, distribuindo, né, fazendo distributiva, também conhecida como regra do chuveirinho, né, eu vou montar minha equação de volta, vou ter, então, lambda ao quadrado menos 3 lambda mais 2 igual a zero. Então, assim, eu remonto quem seria a minha equação característica, né? Então, a partir da equação característica, eu posso remontar a equação original, que seria, então, y duas linhas, menos 3y linha, mais 2 igual a zero, mais 2y igual a zero, né? Ou seja, o A vai ser o menos 3, que está acompanhando o lambda, e o B vai ser 2, que é o termo independente na minha equação. Ok? Então, tem mais algumas letras para fazer, mas todos são este mesmo caminho aqui. Então, esse número 2 é bem simples. Número 3 que já tem alguns detalhes a mais, né? Depois tem vários exercícios que são meio parecidos com o número 3, que carregam a filosofia dele. Então, eu acabei optando por fazer só o 3, deixando os outros para vocês, né? Do 4 em diante. Então, aqui eu tenho o seguinte sistema: y duas linhas mais AY igual a zero. No livro ele colocou lambda y, mas como eu uso lambda para fazer o polinômio característico, eu troquei por A para não confundir, porque são coisas diferentes. Além disso, diz que o y calculado em zero dá zero, e o y calculado em L, que é um número positivo, eu esqueci de colocar aqui, também dá zero, ok? Então, eu tenho essa equação e essas duas condições iniciais. A partir da equação, eu monto a equação característica, né? Lambda ao quadrado mais A igual a zero, ou seja, lambda vai ser mais ou menos raiz de menos A. E daí eu vou ter que analisar em alguns casos, né? Se o A for positivo, se o A for zero ou se o A for negativo. Então, primeiro, se o A for um número positivo, então eu vou ter um número negativo dentro da raiz. Logo, então, eu vou ter raízes complexas. Eu vou ter mais ou menos raiz de A vezes I, ok? Daí, como eu tenho raiz complexa, a minha solução, o y de t, vai ter aquela forma
com senos e cossenos, só que nota que aqui eu não tenho parte real, eu só tenho a parte imaginária. Então, seria C1 vezes e na zero, né, que vai sumir, vezes o seno da raiz de AT, e aqui C2, e na zero, cosseno da raiz de AT. Então, as exponenciais vão sumir, vai sobrar só o seno e o cosseno, ok? Então, de agora eu vou usar minha primeira condição inicial, que y de zero é zero, ou seja, C1 seno de zero mais C2 seno de zero é igual a zero. Notando que seno de zero é zero e cosseno de zero é 1, então essa parte vai sumir e vai ficar só C2 igual a zero, ok? Então, essa condição aqui me impôs que C2 tem que ser zero, logo a minha solução geral seria apenas C1 vezes seno de AT, já que o C2 tem que ser obrigatoriamente zero, ok? E então, eu uso a minha segunda condição, y de L igual a zero, ou seja, C1 vezes seno da raiz de A vezes L igual a zero, né? Só que quando o seno é zero? O seno é zero quando o argumento do seno aqui, né? Isso aqui é igual a K vezes π, para algum valor de K, ok? Então, isolando o A, vou descobrir então que isso aqui vai acontecer quando o A for Kπ sobre L ao quadrado. Ok? Era o que pediu, de novo que eu não copiei o enunciado, né? Não vou ler o enunciado para vocês. Determine os valores da constante, no nosso caso a constante A, para que o problema de fronteira possua soluções não triviais, né, para um L positivo. Solução não trivial é uma solução que ela não é zero em todos os pontos. Ela pode ser zero para alguns valores, mas ela não é sempre zero, ela não é constante igual a zero, ok? Então, para essa primeira parte, né, se o A tiver este valor aqui, então a gente pode ter uma solução que é zero em alguns pontos, né, nesses pontos L, mas não são zero sempre. Já para o segundo caso, se o A for igual a zero, né, então o lambda vai ser zero, né, a gente vai ter duas raízes iguais a zero, e daí nesse caso, então, a única solução que a gente vai ter vai ser a constante. E se eu impor o fato de y de zero ser igual a zero, então essa constante tem que ser zero. Então, no caso, para o A igual a zero, a única solução que o y de zero é zero é a função identicamente nula, né? A função constante igual a zero. Que é o que a gente não quer, né? Que ele pediu que ele estava procurando soluções que se anulavam em alguns pontos, mas que não fossem identicamente nulas, que fossem não triviais. Então, esse caso aqui não nos interessa, por enquanto a gente só tem essa solução aqui. E daí o segundo caso, se o A for menor do que zero, então, menos A vai ser positivo. Menos A vai ser, na prática, o módulo de A. Ok? Então, o lambda vai ser mais ou menos a raiz do módulo de A. Ok? Então, a gente vai ter duas raízes distintas, o mais raiz e o menos. Então, o y de t vai ter a seguinte cara. C1 raiz de AT e C2 raiz de AT. Desculpa, aqui faltou o A tinha que estar entre módulos, né? Mas na prática não vai fazer muita diferença. Ok? E daí, se eu tiver a condição extra aqui, y de zero igual a zero, então vou trocar aqui o t por zero nos dois casos, eu vou ter C1 é na zero, mais C2 é na zero, só que na zero é 1, então eu vou ter que C1 mais C2 é zero, logo C1 é igual a menos C2, mas se C1 for igual a menos C2, ok? As coisas vão se cancelar e eu vou ter a solução de novo identicamente nula. Então, é outro caso que não me interessa, ok? Então, na prática, o único caso que me interessa é esse aqui, quando o A for positivo, né? E daí, nesse caso, eu vou escolher o A igual a Kp sobre L ao quadrado, ok? Para os outros exercícios da lista, a gente vai ter algo mais ou menos parecido. Até vou abrir a lista para dar uma comentada nos outros exercícios com vocês. Já está aberto aqui, deixa eu só compartilhar. Aqui eu vim até o 3. Agora o exercício 4, né? Determine condições para que alfa e beta
devem satisfazer o PV, então o que eu vou fazer? Eu vou começar calculando as raízes aqui dessa equação, né? Daí eu vou derivar a minha solução, porque eu tenho y', né? Vou calcular minha solução em zero, e primeiro vou igualar igual a alfa, e depois vou igualar igual a beta, vou ter um sistema, né? E ainda vou ter essa condição aqui, que no limite ela tem que dar zero. Eu vou usar essas condições para determinar quais são os possíveis valores de alfa e beta, ok? Aqui, de novo, a 5 é a mesma coisa, né? Eu vou ter uma solução. Vou ter aqui é até mais fácil, porque aqui o alfa já é 2, né? Eu vou ter só um beta. E vou ter essa condição extra do limite, mas é bem parecida com a 4, que na verdade é bem parecida com o que a gente vinha fazendo na 3. E agora aqui a 6 de novo é parecida, só que tem um enunciado, né, para dar uma assustada, né? Diz as oscilações livres de um sistema massa-mola com amortecimento supercrítico são governadas pela equação diferencial. Então, tudo que importa aqui, por enquanto, é a equação diferencial, o resto é só blá, 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 né? A massa inicia seu movimento a partir da posição inicial y igual a 2. Então, aqui tem a primeira condição inicial, com velocidade inicial y' igual a v0, né? Então, isso daqui seria, nos outros exercícios, o y' igual a beta, ok? Qual condição que V0 deve satisfazer para que a massa passe uma vez pela posição de equilíbrio? Ok? Então, o que ele está pedindo aqui, né? Ele está pedindo que eu dê uma condição por V0, né? Para que o que deve acontecer? O que é essa posição de equilíbrio, né? É quando o y for zero. Então, eu quero uma condição para V0, quero descobrir para qual valor de V0, em algum momento o y de um L vai ser igual a zero. É isso que eu tenho que fazer. E agora a 7 é realmente um pouco mais complicada, então acho que vocês nem não precisam fazer se não quiserem, né? Mas vou dar uma comentada nela. Para que valores de A e B as soluções da EDO satisfazem a equação limite do y de t igual a zero, né? Então, ela é um pouco mais teórica. Daí o livro aqui até dá uma sugestão, mostra que se b igual a zero, então as raízes da equação característica são reais e têm sinais contrários, né? Se b igual a zero, mostra que zero é uma raiz da equação característica, e se b maior que zero, né, as raízes podem ser reais ou complexas, né? E daí aqui eu tenho que fazer uma análise de casos, mas, enfim, eu nem vou comentar muito sobre ele, porque esse aqui é um pouquinho mais complexo e a gente não precisa resolver ele. Vamos, a princípio, ir até o 6. E depois aqui tem as respostas para vocês conferirem. Daí vocês tentem fazer, né? Principalmente, o exercício principal é esse um aqui, né? Eu fiz esse lado, eu só não fiz a C, né? Eu fiz a A, B, a D e a E, né? Então, vocês têm que tentar resolver a C e este outro lado aqui, que essa é a parte principal, né? Se vocês conseguirem fazer isso, já tá bom, provavelmente é isso que eu vou cobrar na prova. Talvez eu cobre alguma coisa do 3, os outros, esses daqui até são partidos com 13, já são um pouquinho mais complexos, já não vou meter muito, né, porque a gente está com o tempo bem corrido, na verdade, né, a gente tem feito bastante, a gente tem tido pouco tempo para fazer as coisas, né, esse modelo EAD é um desafio para todo mundo, então eu prefiro não exigir tanto de vocês nesse momento. É isso, né? Então, minha dica é dar o foco no 1, daí se conseguir, né, faz o 2 ou 3, e a partir do 3, se vocês tiverem tempo, podem tentar fazer, e se quiserem aprofundar mais os estudos, podem me perguntar, que eu dou uma atenção mais específica para vocês, mas o foco é 1, e o 2 e o 3 pode tentar fazer também. A partir dali já não tem tanta necessidade assim, né? Só se vocês gostarem, né, do conteúdo e quiserem se aprofundar mais um pouco.
E era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente ainda tem uns 20 minutos de aula sobrando. Se não quiserem perguntar nada, então, como de costume, estão dispensados. Vou encerrar a gravação aqui.